vi algumas perguntas envolvendo, claro, a categoria, né? E também, claro, falar de propostas do vereador. O Denis foi eleito vereador. Qual vai ser a função do Denis como vereador na cidade do Rio de Janeiro? Então, constitucionalmente, a função é fiscalização, criação de projetos e análise do orçamento da prefeitura. Basicamente é isso. Só que você sabe que a gente, quando você passa a ter um cargo público dessa relevância, quer dizer, principalmente se você for muito bem votado, você passa a ter uma influência muito grande, você se torna uma autoridade, né? Você passa, as pessoas no ambiente jurídico, no ambiente legislativo e no ambiente executivo te olham de uma outra maneira, porque agora você é uma autoridade. Uhum. Então, assim, muitas coisas e muitas ações que um vereador vai ser possível fazer como vereador, principalmente pela nossa categoria, não vai passar somente por fiscalização, não vai passar somente pelo orçamento público, nem vai passar somente pela criação de leis. Né? A exemplo do aeroporto. É um projeto que eu tenho para o aeroporto. Eu acho que não é nem necessariamente uma proposta, não um projeto. Eu não preciso de criar um projeto de lei para mudar a realidade, por exemplo, do SBU. Eu preciso de ter um cargo público onde eu consiga falar com o gestor do aeroporto, onde eu consiga falar com a Secretaria de Obra, com a Secretaria de Parques e Jardins, com a Prefeitura, para poder juntar os pares ali e fazer um bom ambiente para o motorista de aplicativo, sem ferir as outras partes, né? Que tem ali o táxi, enfim, tem outras partes ali. E eu vejo também que vocês falam muito nesses pontos de apoio, né? O Marlon já faz isso em São Paulo, né? Inclusive, acho que já até inaugurou um mais novo agora. Isso. Em relação a esses pontos de apoio. O ponto de apoio é uma coisa que a gente não tem muita dificuldade para criar. Na verdade, a dificuldade é mais financeira mesmo, porque você tem tudo que você cria quando você é um vereador. Você bota uma lei, você cria uma proposta, você tem que dizer de onde sai o dinheiro. Você não pode criar uma lei e simplesmente falar para a prefeitura, agora se vira que essa lei entrou e você tem que resolver. Você tem que dizer de onde sai o dinheiro, de onde você vai pagar aquilo, qual o impacto que aquilo causa na sociedade. Vou dar um exemplo rápido para você entender. Você deve ter chegado aí a notícia para você que na rodoviária aqui do Rio, há um tempo atrás, uma pessoa sequestrou um ônibus lá, entrou armado dentro de um ônibus, ele estava fugindo da cidade, e aí ele desconfiou que alguém era policial, ele deu tiro dentro do ônibus, fez uma confusão danada, ele parou o Rio de Janeiro com uma ação dentro da rodoviária. E aí foi muito questionado por que as rodoviárias não têm, por exemplo, um detector de metais para o sujeito não entrar armado dentro do ônibus. Sim. E aí eu fui pesquisar. Existe uma lei estadual que obriga a rodoviária a ter o detector de metal. Há anos atrás já era obrigado, já existe essa lei. Por um período muito curto, houve os detectores de metais. Mas qual foi o problema dessa lei? Ela não dizia quem comprava o detector de metal, ela não dizia quem mantinha, e ela não dizia com que dinheiro pagava esses funcionários. Então, uma excelente ideia por alguém que provavelmente não tinha experiência, ou se tinha, queria só agir de maneira histriônica, vou resolver o problema, mas não deu uma solução. E o nosso pensamento é diferente. O nosso pensamento não é fazer nenhuma atitude pirotécnica, mas é sim fazer coisas que tenham proposição, quer dizer, que elas cheguem realmente ao objetivo. No caso do ponto de apoio, não basta só eu falar para a prefeitura assim, olha, eu criei aqui um projeto que a prefeitura é obrigada, por exemplo, a ter 5 pontos de apoio, 6 pontos de apoio, porque eu não acho que seja correto obrigar o aplicativo a fazer o ponto de apoio. Sim. Porque senão o aplicativo ele cria um ponto de apoio para ele e você roda por um outro aplicativo que você não pode entrar. Sim. O ponto de apoio tem que ser da prefeitura. E a prefeitura ela tem uma série de áreas, muitas áreas no Rio de Janeiro, que são ociosas e que são retomadas e que estão só servindo ou para juntar mato ou para morador de rua ficar habitando. Né? Não estou querendo daí me desfazer do morador de rua. O morador de rua é um outro problema. Sim. Mas essas áreas podem ser melhor aplicadas. Como é que você faz isso? Com um projeto utilizando a iniciativa público-privada. Então, você pega, a prefeitura cede a área, a gente pega os parceiros aí que têm interesse, por exemplo, em explorar comercialmente aquele lugar, ou com refeição, ou com algum serviço, ou até com divulgação, e junto faz o casamento das duas coisas e utiliza esse espaço. Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes oferece debaixo dos viadutos, por exemplo. Tem um viaduto. Eles vão ocupar debaixo daquele viaduto, ele não só está oferecendo para os motoristas de aplicativo através do mar, como oferece também para o táxi. O táxi também tem ponto de apoio debaixo do viaduto. Então, assim, o táxi tem também... Tem, porque o ponto de apoio é público. Na verdade, é um ponto de apoio
que pode entrar o entregador, que pode entrar o taxista, que pode entrar o profissional que trabalha na rua com um veículo que precisa de um apoio para algum momento de fazer uma refeição, utilizar um banheiro, ter um descanso, lavar o carro. Por exemplo, lá em São Paulo, eu acompanhei a implantação disso, porque quando eu fui para lá, o Marlon tinha um ponto de apoio, a gente abriu mais 2 no período que eu estava lá, depois disso ele abriu mais 1 e agora acabou de abrir o 5º. Bota lá uma torneira com um contador de tempo. Então, cada motorista pega aquela torneirinha com a maquininha de lavar o carro, ele mesmo lava o carro dele, tem um aspirador, o cara tem 15 minutos para fazer isso. Pô, uma economia não é nada, dia sim, dia não. Aqui no Rio você gasta 20, 25 reais para lavar um carro. Sim. Então já é uma economia. O cara tem um lugar para esquentar a marmita dele, o cara tem um lugar para poder dar uma descansada com segurança, numa sombra, dentro do carro dele mesmo, se ele quiser, mas com segurança. Ele tem a certeza que ele está num ambiente que não vai chegar um guarda para multar, não vai chegar alguém para roubar ele. Então, a ideia é essa. Então, assim, nossa proposta para o ponto de apoio é apresentando não só a necessidade, como a utilidade e também da onde vem a grana para bancar o ponto de apoio. Quer dizer, a prefeitura entra com o terreno dela ocioso. A prefeitura não vai querer bancar isso para o motorista de aplicativo sem nada em troca. Na verdade, hoje ela não pode bancar isso. Aí tem um outro projeto nosso que complementa da onde vai virar esse dinheiro para ampliação do ponto de apoio. O que acontece? Existe uma coisa chamada preço público. O que é o preço público? Aquilo que você paga pelo uso do viário, pela exploração do viário público. Em algumas cidades, é exemplo de São Paulo e do próprio Rio de Janeiro, que já foi cobrado o preço público no passado, é uma prática comum. Por exemplo, patinete. Quando o cara pega o patinete lá e aluga na cidade, ele tem que pagar preço público, porque ele está usando as ciclovias, as vias da cidade. A mesma coisa para os aplicativos. Em São Paulo se cobra preço público de 1 a 3%, tem uma tabela de variação. No Rio de Janeiro era de 1 a 3% também, até o governo do Crivella. E aí um vereador que se dizia muito amigo do motorista de aplicativo, que estava tentando ganhar a pasta do motorista, ser simpático à pasta, entrou na justiça e derrubou o decreto do Crivella, que tirou mensalmente 23 milhões por mês dos cofres da prefeitura de preço público. Se o preço público está entrando lá, na prefeitura, se a gente volta com o preço público, que é um valor cobrado do aplicativo, obviamente, não é do motorista, por quilômetro rodado, a gente consegue, por exemplo, cobrar uma eficiência maior na construção de pontos de apoio e tudo mais. Entra com essa característica que eu dei da iniciativa público-privada, mas num segundo momento, quando a gente conseguir botar um projeto mais contundente, a gente já pode dizer, olha, a verba para ajudar o motorista vem do próprio recurso do trabalho do motorista através dos aplicativos. Então, assim, é uma escala, você não consegue fazer tudo de uma vez, naturalmente. Não, mas aí você tocou num ponto interessante, né? Porque aí você falou que vai entrar ali na tarifa do motorista. Então. Da empresa. Da empresa. Então a empresa vai paga o preço público. Mas ela vai cobrar de alguém. Veja bem, se ela for cobrar do motorista, a gente tem como saber, porque no nosso projeto também retorna a taxa fixa e a tarifa fixa. Então, é isso que então a gente tem como visualizar. No atual cenário agora. No atual cenário agora, ela pode cobrar o que ela quiser, que a gente nem sabe, a gente nem enxerga. Inclusive, nas tarifas do Rio de Janeiro, ela já cobra o preço público do passageiro, mas ela não repassa para a prefeitura. Ela tem uma taxa de 0,75 lá, que ela diz que é para segurança, mas não explica o que é, e ela já cobra em cada corrida. Entendi. Só que ela não repassa. Essa questão da tarifa fixa, né, que realmente vocês querem voltar. Porque o que aconteceu aqui? Depois da regulamentação, foi estipulado o valor por hora, né, por hora ativa. Então, basicamente, a gente não tem nenhuma informação de quanto o passageiro está pagando e de quanto a pessoa que pede um delivery, por exemplo, está pagando. Essa informação ela foi oculta da gente, a gente não sabe. Simplesmente a gente tem o valor que ela paga e às vezes é menos, né? Às vezes não, a maioria das vezes é menos que o valor mínimo por hora e ela completa esse valor depois. Então, você falando sobre tarifa fixa, né, voltar ali a tarifa fixa por quilômetro e tempo, como é que vai ser feito isso? Já que a gente sabe que não pode precificar a empresa e tudo mais. Então, não pode obrigar. Vamos lá. A gente não pode precificar, não. A gente não pode mexer no lucro da empresa. Sim. Pela filosofia do país de ser um país liberal. Mas o que é lucro? Vamos entender o que é lucro. Vamos falar de valores como era antigamente. Quando a Uber ficava com 20% da corrida do Black, por exemplo. Então, numa corrida de R$100, ela ficava com R$20. Dos R$20 que ela fica, uma parte ela utiliza para pagar as despesas de funcionário, uma parte para marketing, uma parte para impostos, e o que sobra é o lucro dela. Essa parte não nos cabe. Essa parte é o lucro dela. É a gestão do que ela faz, daquilo que ela tira do motorista.
Ninguém está propondo mexer no que ela faz daquilo que ela tira do motorista, com o que sobra daquilo. O que a gente está propondo é que o que ela tire do motorista, o que ela retire do motorista, seja um valor fixo. Porque quando ele é variável, ela é um jogo de carta marcada, ela faz o que ela quer, como ela está fazendo aqui. Né? Então a gente propõe um valor fixo. E isso o governo tem condição de fazer, tanto o governo federal como o municipal. Não esquece que a Lei 13.640 dá outorga ao município para organizar. Por exemplo, se no sistema de táxi, que é um sistema de transporte individual público, existe o taxímetro, no sistema de aplicativo, que é o transporte individual privado, pode existir também algo que afira por quilômetro tempo, e o que chama de bandeirada no táxi, né? É o valor de partida, que tinha na Uber até 2020, que não tem mais. Mas pode ser obrigado a fazer isso. Corrigido. Você pode obrigar a empresa a fazer isso. Então. Você não pode dizer qual é o valor, apesar que na lei federal, os caminhoneiros acabou o problema dos caminhoneiros no Brasil em relação a preço quando criou-se o frete mínimo. Aí é uma questão federal. Mas você pode instituir isso no município, porque é a parte da lei 13.640. Ela permite o município organizar, é uma organização. Então, você está organizando. Então, basicamente, você está dizendo que no Rio você pode ter uma precificação e em Niterói você pode ter outra precificação. Sim. Já que é do município. O que acontece? A plataforma ela vai ter dificuldade em se adequar a isso. A verdade é essa, porque para ela é muito mais econômico ter um sistema único para o Brasil inteiro. Claro. Né? Mas hoje ela já trabalha com 2 sistemas. A gente tem uma série de cidades que ainda tem o dinâmico, o multiplicador. A gente tem cidades que ela ainda não mostra, por exemplo, o endereço final. Ela trabalha com 2 sistemas. Então, se ela trabalha com 2 sistemas, se é viável ela trabalhar com 2 sistemas quando é o interesse dela, ela vai ter que se adequar a trabalhar com 2 sistemas. Agora, uma coisa também é comum de acontecer, a gente tem que pesar o seguinte, em número de corridas, São Paulo é a maior cidade do mundo em número de corridas, e o Rio de Janeiro é a segunda maior cidade do mundo em número de corridas. Então, a gente tem relevância nesse quadro. O que eu quero dizer com isso? Que quando, em 2020, eu escrevi o projeto de lei que dizia que a Uber tinha que indenizar o motorista, que a Uber tinha que dar o álcool em gel, que a Uber tinha que fazer a desinfecção do carro, isso foi um projeto que eu consegui colocar através do presidente da Alerj aqui no estado do Rio de Janeiro, E em menos de um mês ele se espalhou para o Brasil inteiro. Porque ela teve que se adequar a isso no Brasil inteiro. Outras cidades replicaram. A gente não pode esquecer que a responsabilidade do motorista em votar no Rio de Janeiro em mim, em São Paulo no Marlon, em Belo Horizonte no Paulo e por aí vai, é que quando o maior número de pessoas que entrarem ao mesmo tempo agora, faz com que a gente ganhe força, mostra a maturidade da categoria. O que a gente viu até pouco tempo atrás, um pouquinho antes de começar essa campanha eleitoral, foi em relação ao sindicato, né? No governo atual, se diz que quem decide a vida do trabalhador é o sindicato. E o sindicato não está, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, não está de acordo com isso. Ele está de acordo com o pagamento por hora mínima garantida, assim como é aqui. Né? Como é que os vereadores sendo eleitos, né, em cada cidade aí do Brasil, como é que vocês vão bater de frente? Né? Até uma expressão meio forte, mas bater de frente em relação a isso? Na verdade, a gente já está batendo de frente desde janeiro do ano passado, quando eles começaram com essa história. Mas, assim, no último relatório do Augusto Coutinho, que é o relator da PL12, ele já excluiu os sindicatos com o entendimento de algo que eu venho falando há um ano, inclusive com advogados do sindicato. Nenhum sindicato representa o motorista de aplicativo porque nenhum tem carta sindical. E a Constituição é muito clara. A Constituição dá direito ao sindicato de ter representatividade, mas ele tem que ser constituído por profissionais da área e tem que ter carta sindical. Nenhum deles tem. E eu venho falando isso há mais de um ano, inclusive em lives que eu participei com advogados que, quando você fala isso, jogam um diploma na sua cara, como se o fato de ser advogado tornasse o indivíduo mais alfabetizado do que eu ou do que você. Eu sou tão alfabetizado quanto ele, sou tão capaz de ler uma lei e interpretá-la. Então, assim, já debati isso com vários advogados de sindicato que hoje estão todos calados. Há um tempo atrás, você entrava no Instagram, tinha mais advogado de sindicato falando por motorista de aplicativo do que o próprio motorista. Infelizmente, algumas pessoas rendendo um louro de flores para essas pessoas pelo fato de serem informadas. A gente, como motorista de aplicativo, a gente não deve se diminuir. Hoje eu tenho uma equipe de aproximadamente 11 ou 12 pessoas me ajudando, com os mais diversos talentos possíveis, pessoas extremamente capacitadas, e todos são motoristas de aplicativo, não tem um que não é. Então a gente não deve se diminuir nem se curvar para alguém que tem um diploma. Numa dessas lives, uma advogada falou, mas eu sou formado em Direito. Eu falei, então volta a estudar, porque o que eu estou te afirmando foi o mesmo livro que você estudou e eu não sou formado em Direito. E hoje o relator já reconhece isso. Ele já tira os sindicatos.
Ele já diz que o sindicato não tem esse potencial. E outra coisa, o fato da gente lutar, e a gente vai lutar até o fim pelo MEI, é que nos garante de não ter que sustentar vagabundo de sindicato com o nosso dinheiro. Porque como é que o sindicato faz? A primeira coisa que o sindicato faz é propor um acordo sindical. E esse foi o golpe que eles queriam dar na gente. Quando eles fizeram um mau acordo de um valor muito baixo, com um suposto salário mínimo que ninguém está interessado, o que eles queriam fazer era o seguinte: agora a gente vai lá e negocia. A partir do momento que ele negocia isso, ele passa a ter direito constitucional de cobrar de toda a categoria, todos os motoristas, um dia de trabalho. O que aconteceu? O indivíduo médio, normal, que faz os seus R$ 300 de lucratividade por dia, ele vai ter que dar R$ 300 para o sindicato. Só que a lei brasileira também diz o seguinte: você não é obrigado a dar esse dinheiro. Só que para não dar esse dinheiro ao sindicato, você tem que presencial no sindicato. Aí o sindicato bota um dia por semana, num pior dos horários, num lugar ruim, com um sujeito que está na internet à vontade aí. Uma mesinha, uma cadeira, um formulário de 8 páginas para você preencher a mão, um a um. Você vê aquela fila, você desiste e não vai. Você vai perder 2 dias, 3 dias na fila para não dar um dia de trabalho? Você vai dar um dia de trabalho. Então é uma arapuca de gente desonesta. Essa arapuca de gente desonesta encontrou uma resistência muito forte nos motoristas de aplicativo. Erroneamente, as pessoas falam assim: a categoria não é unida. É porque as pessoas não têm conhecimento, às vezes, de outras categorias. A categoria de motorista de aplicativo é extremamente unida. Ao contrário, a gente é afastado, porque o nosso trabalho não é todo mundo junto no mesmo lugar. A gente é afastado. Um está num carro, o outro está no outro, um está num horário, o outro está no outro. Mas a gente é unido. Vai para Brasília um bando de gente, cada um se virando para ir do jeito que pode ir, e chega lá e peita os caras lá, de igual para igual. E é gente do Brasil inteiro, não é só eu, não é só o Marlon, não, tem gente do Brasil todo, do Brasil todo. Então, assim, isso intimidou o governo federal. Isso fez com que o governo federal desse um passinho atrás. E esse passinho atrás, para a gente, foi fundamental. Então, hoje, no meu estado, ele é feito pagamento por hora ativa de acordo com o salário mínimo. Então, como você está dizendo, então vai ser o quilômetro e tempo também de acordo com cada estado, né? Então, por exemplo, o Rio vai ter um, São Paulo vai ter outro. Então, aí você tem lá, isso aí, você tem a PL 536, que essa nos favorece numa série de coisas, precisa de pequenos ajustes, é normal que precise, mas o Daniel Agrobon é muito maleável em relação a isso. Na PL 536 já tem um markup, que é justamente essa adequação de acordo com a taxa de cada lugar. Por exemplo, se não me engano, Belém do Pará, eu acho que é Belém do Pará, está R$ 3,96 o KM rodado. O KM rodado não, a tarifa mínima. Pô, R$ 3,96 é humilhante. Sabe? R$ 3,96 para tirar teu carro, vai ganhar R$ 3,96 numa cidade que o combustível, se for líquido, custa R$ 6 ou R$ 7. Não dá, não tem como. Então, assim, tem que ter um markup, tem que ter um cálculo por região, o país é muito grande, tem diferenças de CMS. Você quer ver uma coisa? O GNV está absurdamente caro no Rio de Janeiro. Claramente, existe uma caixa preta nisso. Porque o governo federal já reduziu as suas alíquotas, o Estado já reduziu o seu CMS, mas o GNV continua chegando na bomba muito caro. E ninguém fala mais nisso, nem imprensa, nem governador, ninguém fala. Claramente, para mim, isso aí é uma marca que está por trás disso, porque o GNV é o combustível do trabalhador. Quando eu boto o GNV no meu carro, o meu carro fica mais econômico, eu tenho desconto de PVA, eu consigo render melhor o meu trabalho. Hoje eles massacraram o GNV e estão fomentando o carro elétrico, sabe? Usando pessoas para construir narrativa, pessoas de dentro da categoria, artistas de televisão, estão usando o youtuber de tudo quanto é natureza, usando para construir a ideia do carro elétrico. Só que eles não falam o que está por trás disso. O que está por trás disso, claramente, para mim, é mais uma forma de escravizar o motorista. Porque o carro elétrico, como autonomia, como o Éder divulgou lá esses dias, que ele está usando um carro emprestado lá de uma locadora para experimentar e mandar ele falar a verdade, ele falou. Ele pegou um carro desse da BYD, que dava 300 e tantos quilômetros de autonomia, deu 200 e pouco num dia. Esse carro escravizou ele, porque você rodar 200 e pouco, vamos supor que eu rode de dia. Se eu rodar 200 e poucos quilômetros de dia com o meu carro elétrico e chegar em casa no final do dia, sem bateria, para Uber tá ótimo, porque eu não vou usar o carro para mais nada. Eu vou carregar esse carro a noite toda para sair amanhã. Mas para mim, sair com a minha família, para ir ao mercado, para o meu lazer, para eu fazer para o meu segundo emprego, o que eu faço? Eu não faço, eu vou a pé ou vou chamar um Uber. Eu sou totalmente a favor de tecnologia, mas eu sou totalmente contra usar a tecnologia contra o trabalhador. Da maneira que está se empurrando goela abaixo o carro elétrico, é para usar contra o trabalhador. Eu acho que é legal o carro elétrico, mas da maneira que ele está sendo colocado, por que essa reserva de mercado de aqui chegar carro elétrico, que diz que tem 400 e poucos mil quilômetros, 400 e poucos quilômetros por dia, e que chega a 300?
Os que chegam a 300 e pouco, chegam a 200 e pouco. É para amarrar o pobre coitado do motorista, só usar o carro para trabalhar, pô. Eu vou te falar que isso é geral, porque aqui é a mesma coisa, né? Eu sou Pois suspeito é. porque eu acabei de comprar um carro elétrico que fala que faz 280 milhas e ele faz 250. Né? Então, Pois é uma realidade aí que, continuando sobre essa, que eu acho que é um ponto super importante, né, da tarifa, você profissionalizando o motorista, existe alguma, depois, claro, regulamentação, existe alguma possibilidade de trazer o desconto que hoje tem no táxi para o motorista de aplicativo? A nível municipal, não. Você, como vereador, você consegue, por exemplo, utilizando através do seu partido, você consegue propor emendas para ter uma redução. Na verdade, já existe uma série de projetos nesse sentido no ambiente federal. O que acontece é que eles não andam. Inclusive, uma das coisas que o governo federal argumentou que poderia fazer pela gente, se a gente concordasse com a PL12, era esse financiamento para carro, essa redução no financiamento para carro. Só que eu lembrei, numa das audiências, que os taxistas eles prometeram a mesma coisa e demoraram 20 anos para dar esse financiamento, para dar essa redução no financiamento. E a gente não pode esperar 20 anos para isso. Então, assim, não dá para barganhar com isso, sabe? Olha, aceita a PL12 que é ruim, que eu vou conseguir um carro para você 40% mais barato. Não, me dá um projeto que é bom, me dá dinheiro e eu compro o carro que eu quiser. E vamos trabalhar assim em cima de um projeto de redução de impostos para o carro que você usa para trabalho. Não dá para barganhar. Porque teria que, teoricamente, aí você já entra num outro caso que você vai ter que saber quantos motoristas tem, cidade, qual é a carga horária de cada motorista, porque senão, não sei, o fulano, meu vizinho, tem desconto no carro, tá, vou virar Uber. O cara vai lá, faz o cadastro no Uber e tem desconto no carro. Isso que você está falando está no meu projeto, que eu acho que é uma das coisas importantíssimas a serem feitas em primeiro. Eu não consigo saber dizer para você o que eu consigo emplacar em primeiro lugar. Primeiro, porque depende do cenário político. Segundo, depende da quantidade de votos que eu vou ser eleito, porque quanto mais votos você tem, mais relevância. Se você é eleito com muito voto, você se torna o líder do partido, você tem reunião semanal com o presidente da mesa. Se você é eleito vereador e não é o líder do partido, você tem que agendar com o cara te joga para quando ele quiser. Tudo tem uma relevância. Lembre-se que é política. Né? Política a gente nunca vai fazer com amiguinho. Política faz com um cara que você não tem intimidade. Então, você tem que fazer política. Então, se você entra com muito voto, você tem mais relevância. Então, daí a importância de o máximo de pessoas possível votarem. Pedir a esposa, filho, papagaio, cachorrinho, vizinho, namorada, amante, quem for, tem que votar em Denis Moura 15155, porque senão a gente não tem tanta relevância. Então, assim, você consegue, uma das coisas que eu acho que é mais importante colocar logo em primeiro lugar, é criar um cadastro municipal para motoristas de aplicativo. Um cadastro simplificado, onde o motorista não tenha que ser a plataforma dizer quem está cadastrado. É o motorista estar cadastrado, mas é um cadastro voluntário. Quer dizer, não tem punição para quem não ser cadastrado, mas ao contrário, tem benefícios para aqueles que estão cadastrados, para que estimule as pessoas a se cadastrarem. A pessoa tem que entender que ela vai ter ali uma série de benefícios ao passo de se cadastrar. Por exemplo, quando você participa de algum programa social, como teve na época da pandemia, não só do governo federal, como de alguns municípios, os motoristas ficaram de fora, à exceção do município de Niterói, que teve influência não só minha, como do Léo da família Ponta a Ponta, que é candidato a vereador para São Gonçalo, e do Renê, que é da Ampab, que é uma associação aqui do Rio de Janeiro, e da Ampaerj, que era uma associação de Niterói, a gente conseguiu influenciar o prefeito a ajudar a categoria, porque se nunca dependia da Uber e da 99, elas não diziam nem a quantidade de motoristas que tinha naquela cidade. E eles conseguiram receber o auxílio graças a isso. Então, você tem um cadastro na prefeitura, a prefeitura já começa a enxergar o motorista. A gente tem um problema, Vicente, muito grande de não ser visto. A gente só é utilizado. O motorista ele é usado, mas ele não é visto. Nem pelo governo, nem pela população, nem pela sociedade. A gente só é usado. É uma coisa que a gente tem que passar é a ser visto. Vou te dar um exemplo. Pô, eu sou um motorista, eu sou candidato, lógico que eu tenho projetos para a cidade, eu amo o Rio de Janeiro, vivo no Rio de Janeiro, enxergo uma série de problemas na cidade, mas assim, minha principal bandeira, minha principal pasta é o motorista de aplicativo. O Jornal O Globo mandou fazer uma entrevista comigo como candidato. Falei, pô, legal, enxergaram um motorista de aplicativo candidato. A pessoa que mandou o contato para mim ainda falou assim, você é candidato pelos colegas aí, motorista de aplicativo. Eu falei, pô, legal, vamos dar ouvido ao motorista de aplicativo. De 25 perguntas, não tinha uma sobre mobilidade, não tinha uma sobre o nosso trabalho. Quer dizer, a gente não é visto. Mesmo o cara sabendo que é um candidato, vai alguma pergunta ele vai fazer, não é possível. O que você pretende fazer pelo motorista de aplicativo?
Lógico que a gente tem várias pretensões em relação à cidade e a gente sabe que tem necessidades, eu não sou um especialista em outros assuntos, mas a gente enxerga as outras E lá questões, dentro você né? consegue ter essa É ideia, normal, com é certeza. normal. Mas, assim, claramente não há, por parte do governo, da sociedade e da imprensa e tudo mais, um olhar pela gente, não há. Há sim quando acontece alguma coisa grave, algum problema. Se o motorista cometer um erro, se um passageiro acusar o motorista, a imprensa olha direto para o motorista. Agora, passou isso, a imprensa esquece o motorista, a sociedade esquece o motorista. A Sim. gente não é visto. E eu vou trazer visibilidade para o motorista, porque é o passo da categoria ter a possibilidade, a maturidade de eleger um representante, ali dentro todo mundo te enxerga. É o que acontece em São Paulo. Você falou nesse cadastro, né, que vai ter, que teoricamente vai ser obrigatório até para transformar o motorista de aplicativo. E como é que vai ficar, por exemplo, o cara que faz renda extra? Ele vai continuar tendo a autonomia dele de ser renda extra, ou ele não vai poder fazer esse cadastro? Como é que vai ficar mais ou menos isso? Então, vamos lá. A ideia do cadastro não é um cadastro obrigatório, é um cadastro voluntário. Quer dizer, não é uma coisa compulsória. Ah, eu quero ser motorista de aplicativo, eu tenho que me cadastrar. Não. Eu sou motorista de aplicativo, eu devo me cadastrar se eu achar que eu quero ser um profissional do segmento, por exemplo. Eu não estou tirando o renda extra. Eu acho que é importante o renda extra. Sim, Faz parte também. A gente vive num país, cara, que os salários são muito baixos. sim, com Complementar a certeza. renda é difícil você encontrar um motorista a falar por mim, que rodo e trabalho numa rádio, entendeu? Você não tem que ter uma outra renda. É normal, isso é uma coisa normal. Ele tem que entender o seguinte, que se ele trabalhar com aplicativo, se ele tiver um MEI, ele tem garantias também. O MEI Então, é um o direito renda extra, adquirido. ele vai ter a autonomia dele de continuar trabalhando, ter os Sim. benefícios, só ele não vai ser obrigado. Veja, ter os benefícios, eu não sei se todos, porque aí é a profissionalização. Por Entendi. exemplo, um pintor profissional, no mínimo que ele tem que fazer é um RPA, que é um recibo de pagamento de autônomo. E ele paga o tributo sobre isso, se ele fizer o recibo. Só que ele não cobra a mesma coisa que um amador. Então, assim, Entendi. Mas quando aí, você tem um trabalho mais profissional, você tem que ter mais condições. Quando você tem um trabalho mais amador, você vai ter menos condições. Isso é normal. O mas aí você problema não é... vai, não vai ter, por exemplo, uma tarifa diferente. Então, Não, a tarifa é mesmo. Eu estou falando de benefício, eu não estou falando de tarifas. beleza, mas que não envolve, então, por exemplo, eu vou me cadastrar para ser um motorista profissional. Teoricamente, com o meu cadastro no meu aplicativo, a plataforma desconta um valor maior por eu ser profissional para ter os Não, não, benefícios. não. Isso não envolve questões da plataforma, envolve questões municipais, em relação aos benefícios que o município Uma pode delas dar. é o Vou te dar um desconto para o exemplo. carro. Vou te dar um exemplo. Exemplo. Um desconto para o carro. Eu estou fazendo exemplos, tá? Que a gente consiga o benefício, sei lá, do ponto de apoio, uma hipótese. E a prefeitura fala, olha, o ponto de apoio é municipal. Para entrar aqui e usar o ponto de apoio, é necessário que ele seja cadastrado. Eu tenho que saber quantas pessoas estão rodando. É exemplo, tá? Não estou dizendo que é isso que vai acontecer. É um exemplo. Tá. Ah, não, mas eu quero rodar só 2 horinhas por dia. Você não precisa ficar parado no ponto de apoio. Né? O ponto de apoio é para o cara que está rodando 10 horas, 12 horas. É isso. Entendi. Entendeu? Então, assim, agora eu quero me cadastrar na prefeitura porque eu quero usufruir do ponto de apoio, eu quero me cadastrar na prefeitura porque se eu passar um período, sei lá, por exemplo, de afastamento que meu carro bateu, eu quero ter direito a um empréstimo para poder pagar a franquia. Mas eu não posso fazer um empréstimo para o meu carro se eu rodo 2 horas por dia. Mas se eu sou um profissional, eu posso, porque eu estou te falando de algo que já existe, na verdade. Por exemplo, hoje as pessoas não estão mais botando GNV no carro, então elas estão perdendo o desconto do IPVA, correto? O IPVA é um tributo estadual, porém parte do IPVA ele é do município. Então a gente consegue fazer um projeto de lei que o município abra mão da parte dele do IPVA em prol do motorista de aplicativo, por exemplo. Difícil, hein? Entendeu? Difícil, hein? Não é difícil não, não é difícil não. Em São Paulo foi aprovado. Não é difícil não, porque o IPVA é um imposto que você transforma ele em tudo, menos em benefícios para quem está usando o carro. A coisa mais comum que a gente vê é assim, o cara fala, eu pago um IPVA tão caro e a rua está toda esburacada. Sim, porque o IPVA não é arrecadado para pagar. O IPVA vai para a escola, o IPVA vai para pagar o caixa das prefeituras, vai para pagar a folha de pagamento do Estado, ele não é para isso. A gente tem um país, cara, que os impostos eles não são direcionados pelo fim que são cobrados. Entendi. Sabe? É uma coisa muito louca, porque, por exemplo, você paga IPTU no município, mas se a sua calçada estiver quebrada, você que é obrigado a consertar a calçada. Não é o município que você paga, teoricamente, para manter a estrutura dos ambientes.
Entendeu? Então, assim, Entendi. a gente tem um desvio de tributos aí, uma bitributação, uma série de coisas, entendeu? Então, a gente Entendi. tem que ter um olhar muito delicado sobre isso. Mas aí, como você falou, né? Cadastrando um motorista, né? Ele vai ter que, ele, de repente, cumprir um número de horas, né? De Não, por que repente, teria que comprar o número de horas? Baseado em quê? para poder ter esses benefícios, ou simplesmente Não, cadastrando ele, sendo cadastrado, automaticamente ele já ganha os benefícios? não, ele tem que se cadastrar na prefeitura e, ao passo de se cadastrar, ele tem que trabalhar profissionalmente. O que é trabalhar profissionalmente? É você rodar, você ir para a rua rodar. Não dá para o cara se cadastrar na prefeitura, querer usufruir, ter bolsa isso, bolsa aquilo, ou qualquer emergencial que tenha, ou empréstimo, ou alguma coisa que esteja, se ele faz uma corrida de manhã para ir para o trabalho, uma corrida para voltar. Não tem Entendi. como. Entendi. Não é querer tirar alguma coisa de alguém, é querer dar para quem realmente tem direito, a quem realmente precisa. A Porque mesma coisa, aqui basicamente já é tudo futuramente no governo interligado. federal. É. Aqui é tudo Sim, por exemplo, o interligado. governo federal, se o governo federal aprovar uma lei de desconto para carro, você pode ter certeza, vai ter um filtro, que senão o cara vai se cadastrar na plataforma e aí ele vai querer comprar um carro mais barato porque ele é cadastrado na plataforma. Isso não é bagunça, isso tem que ter uma regra, normal. Senão a gente aí é querer moleza demais, né? Então, resumidamente, o motorista de aplicativo é ser criada a categoria de motorista de aplicativo, né? Que hoje não tem. Na verdade, a categoria já é criada, já existe, e existe um ranço para não tentar a gente ser profissional pelas plataformas a alimentarem a ideia de que nós somos clandestinos. Primeiro, a Lei 12.587, que é de 2012, a Lei de Mobilidade Urbana, já regulamenta a nossa categoria antes dela existir, porque a primeira plataforma que entrou no modelo que a gente trabalha foi em 2014, e a lei de 2012 foi promulgada 4 de janeiro de 2013. Então, a gente já é regulamentado. Segundo, a Lei 13.640 alinhavou ainda mais essa regulamentação, caracterizou ela mais. O governo atual, como qualquer governo quando entra, ele diz que vai fazer algo por uma categoria, que vai regulamentar uma categoria, só para ele ser o pai da criança, porque as pessoas apagam a memória daquilo para trás. E o Aham. governo atual agora, quando a gente vai regulamentar a nossa categoria, ele está mentindo, porque ela já é regulamentada. O que ele quer fazer é tributar a categoria, mais do que ela é tributada. Tanto ela é regulamentada que a gente tem um PNAE e tem um MEI. Se a gente tem Uhum. um KNAI, tem um MEI, que só tem um MEI quem tem uma profissão regulamentada. Sim. Só mais uma dúvida, Denis, em relação à categoria, né, de carros. Hoje, você tem aí. Hoje o aplicativo fala que. Vou dar um exemplo, tá? Eu não sei. É que o Onix é do Comfort. No ano que vem, o Uhum. Onix não está no Comfort. O carro elétrico está no Black. Daqui a um ano já não está no Black. Tem alguma coisa que possa fazer que, por exemplo, que aqui é assim, tá? Então hoje o meu carro ele entra no Comfort. Se a partir do ano que vem ele não entra no Comfort, o meu carro ele continua no Comfort. A partir do ano que vem, os novos carros da mesma marca que entrarem na categoria, eles não vão ser Comfort. Tem alguma solução para fazer isso também? Então, no meu projeto fala sobre isso, até porque aqui no Brasil já foi assim por um período. Quando um carro saía da plataforma, da categoria, ele se mantinha até vencer o ano. Aqui no início era assim. E a Uber praticou isso assim. Só que ela percebeu que ela pode fazer o que ela quer, porque não tem regra. Qualquer benefício que ela dá, ou a Uber, ou a 99, ou a InDrive, qualquer empresa que seja, qualquer benefício que ela dá, e que ela não se transforma numa lei, ela faz o que ela quer, ela tira e coloca a hora que ela quiser. Então, Mas tem como assim, fazer isso, isso é uma então? coisa que está no meu projeto. Então no meu projeto está lá, que se um carro está no mapa, por exemplo, isso evita da plataforma comercializar a lista. Hoje ela comercializa a lista. A lista não é mais pelo interesse do passageiro ter um carro maior, menor, ou mais confortável ou menos confortável. Hoje é o Uhum. interesse da localiza, das locadoras venderem os carros que estão encalhados para as pessoas. Então eles desencalham o carro em cima dos outros. Sim. Entendeu? Então, para acabar com essa prostituição da lista, né, não vou dizer que é prostituição, essa cafetização do motorista através da lista, isso a gente, uma outra coisa que a gente pode fazer é moralizar isso, mantendo a lista sempre de acordo com o que, por exemplo, você está lá com um Gran Siena, que estava aqui no Brasil, e saiu do Comfort, não entra mais nenhum Gran Siena, mas aquele que vai ficar até o final do ano, que compensa lá, que está pré-determinado pelo tempo. Inclusive, tem que determinar o tempo, porque aqui no Rio está uma zona, tem carro com 15 anos rodando. Entendi. Entendeu? Então, assim, é complicado, você tem que ter um limite, mas como o Aqui, Rio não tem regulamentação, fazem o que quer. aqui é 15 anos, X de Comfort e XL, né, que é o carro maior, e 10 anos o Black, né? Mas como eu falei, se por exemplo eu comprar um Black hoje, a partir do ano que vem, o meu carro não vai ser Black, ele continua no Black até ali ficar
ser feito os 10 anos a partir da data de fabricação. Sim, como era aqui já foi assim também no começo, mas Sim, depois sim. eles mudaram. Na verdade, a Uber e a 99, elas são empresas, e essa característica é uma característica mais da Uber, ela é muito ousada, ela adora fazer o que está à margem da lei, o que a lei não alcança, o que não dá para dizer que é ilegal, mas também não é legal, porque a lei não enxerga, e aquilo que é legal, ela faz dentro da forçar o limite máximo. Então, assim, se ela puder abusar, e aquela frase terrível da CEO da Uber lá, que o desafio da empresa é saber quanto o motorista ganha menos e quanto o passageiro suporta ganhar mais, e eles falam com muito orgulho isso, sabe? É claramente o que acontece, quer dizer, exploração nas duas pontas. Eu exploro o motorista, eu exploro o passageiro, e que se dane se o passageiro parar de andar, o outro vai vir andar, que se dane se o motorista parar de rodar, o outro vai vir rodar. Então, assim, a gente tem que ter um balizador para isso, a gente tem que ter a lei ajudando o trabalhador. Não dá para a gente falar assim, nosso país é liberal, legal, o país é liberal, eu sou totalmente a favor do liberalismo econômico, porém, se ele não tiver regra, e isso está previsto na Constituição, se uma empresa abusa, e é o caso da Uber, eu não conseguiria mexer nisso como vereador, mas talvez conseguisse mexer como deputado federal, se uma empresa abusa economicamente de uma categoria, de um grupo, de empresas menores, o governo federal tem que interferir e interfere. Ele normalmente não interfere, mas no nosso caso tem vista grossa. Você não pode esquecer uma coisa. Quando o presidente da República foi eleito, ele chamou um conselhão. A Silva Pena, que é CEO da Uber, faz parte do conselhão. Eu vi Ela isso, tem eu vi. reunião bimestral com o presidente da República. Não é um motorista de aplicativo que está tendo reunião, é a CEO da principal empresa de aplicativo do Brasil. Sim. Sabe? E lá no conselhão, o conselhão é dividido em 7 subgrupos. Ela controla o subgrupo da mobilidade urbana. Então, ela influencia. Então, assim, é uma coisa muito simples. Você está muito próximo de motoristas do Brasil, porque você fala com a gente o tempo todo. Sim, mas se você se afastar 3 meses, você vai ter dificuldade de enxergar a realidade do motorista do Brasil. Com certeza. É o caso do presidente da República. Eu não estou passando pano para ele. Mas, assim, o presidente não consegue enxergar tudo. Ele tem que enxergar através das pessoas. Sim. Algumas coisas vão chamar mais atenção, ele vai estar mais próximo. Então, teoricamente, ele se cerca de pessoas ali. Nesse caso, ele se cercou de alguém que é a pior pessoa para estar ali, porque é a pessoa que é CEO de uma empresa que é extremamente gananciosa. Sim, então, certeza, assim, ela vai... Sabe? Então, assim, ele se cercou... Por que não está ali, sei lá, o Paulo, que é o presidente da FEMBRAP, por exemplo? Por que não? Por que tem que ser a CEO da Uber, não o representante do trabalhador? Faltam 8 minutinhos aí, claro, a gente falou bem sério aí desde o começo da live, né? Não vamos deixar claro. Eu acho que o que o pessoal mais gosta, né, adora, é uma polêmica, né? Então deixei aqui para o finalzinho, faltando aí 8 minutinhos para a gente acabar a live, né? Você viu que eu fiz ali uma montagem, inclusive, com uma live que você fez, né? E junto com o Marlon, né? Falando aí sobre rifas e tudo mais, né? Não vai fazer rifa não, né? Ou vai fazer rifa? Não tem menor jeito para isso. Mas eu compro. Eu também compro. Eu brinco, mas também compro. Em relação, galera, tô vendo aí uma galera nos comentários, eu leio assim um pouco, né? Presta atenção no que você fala e leio aqui basicamente. Eu não consigo ver porque eu enxergo mal pra caramba, a letrinha miúda, eu não tô vendo. Eu li algumas aqui, como eu falei no começo da live, né? Eu entrei em contato com o Moisés, né? Falei com ele, chamei ele para a live. Infelizmente, ele não teve tempo, né? Pra gente, eu tinha marcado com ele na quinta-feira passada. Infelizmente, ele não teve tempo. Assim como eu abri o espaço para o Denis, eu abri para o Moisés também, né? A gente conversou no WhatsApp. Então, como eu falei, do Rio de Janeiro, que é a minha cidade, onde eu mais conheço. Inclusive, quando eu vou ao Brasil, eu vou ao Rio de Janeiro, né? Conversei com o Moisés pessoalmente já várias vezes. Conversei com o Denis, né? A gente foi lá na rádio, a gente conversou bastante em particular também, né? Então, assim, chamei os dois, tá? Para deixar bem claro aqui na live, para a gente conversar, trazer projetos, conversar exatamente a conversa que a gente teve, muito tranquilo, exatamente sobre, principalmente sobre regulamentação, né? Como eu disse, que é um assunto que eu trago aqui. E, claro, nas polêmicas, né? A gente hoje vê, acho que o principal ponto, Denis, que falam de você é não ser motorista, né? Então, o outro diz, porque está junto com os influenciadores. Então, como eu falo, todo mundo tem um espaço para falar, todo mundo pode falar, né? Eu sempre trago aqui, quem quiser, como eu falei no começo da live, quem quiser pode me perguntar, pode chamar, vamos fazer live, vamos conversar. Agora, a gente, em alguns pontos, as pessoas estão focando mais no defeito ou no que a outra pessoa fez,
para, de alguma forma, trazer o errado, né? Então, acredito que com conhecimento, acredito que com esforço, com sabedoria, com conhecimento, é o que a gente precisa hoje para vocês aí, para exatamente não acontecer o que aconteceu aqui, né? Que foi realmente, para mim, acabou a categoria de motorista de aplicativo. Não importa se você tem um carro elétrico, se você dirige para complementar a renda, simplesmente hoje o valor que é recebido na categoria de motorista de aplicativo não é viável para você se manter no estado da Califórnia. Então, é por isso que eu falo com vocês, é bom vocês sempre estarem atentos para não acontecer isso e, claro, sempre, ao máximo, né, eleger representante da categoria. Beleza? Denis, 5 minutinhos aí, pode deixar suas considerações finais aí. Mais uma vez, obrigado aí por você. Você vai ter que abrir uma outra live, né? Você vai ter que abrir uma outra live. Que você falou das polêmicas, só você falou e eu fiquei calado, mas vamos lá. Pode falar aí, fica à vontade, pô. Vamos lá, rifa. Olha só. Eu trabalhei com o Marlon, eu conheço o Marlon desde 2016 pelo YouTube, pessoalmente desde 2017, lutando pela categoria em Brasília. 17, 18, 19. Em 2019 ele veio para o Rio me ajudar junto com o Duda Damasco, vieram para o Rio me ajudar aqui na PL 78. Então, assim, não tenho absolutamente nada para falar dele como amigo. Trabalhei para ele como assessor, quando ele entendeu que eu tinha potencial para ser vereador na cidade do Rio de Janeiro, ele me convidou para eu ficar mais preparado, então trabalhei lá, sacrificando a minha família, me afastando da minha família por um ano, porque eu não levei a família, então eu voltava toda sexta-feira e ia embora de novo todo domingo, e para me aprimorar mais. Tive o prazer de trabalhar com ele, foi uma honra trabalhar com ele. Concordo com tudo que ele faz? Lógico que não, porque eu tenho uma personalidade muito forte, ele também, mas nunca discuti com ele na vida qualquer coisa de uma maneira agressiva, sempre debatemos ideias. E tem coisas que eu falei aqui que eu tenho certeza que eu falei, isso não funciona. E tem coisas que eu falo, mas tudo bem. A gente constrói com um diálogo, e mesmo quando esse diálogo não é paralelo ao caminho, porque a gente vai tentando. Então, assim, não tem nada para falar dele. Em relação à rifa que ele faz, a brincadeira que você fez, você sabe que comigo você pode brincar, eu tenho bom humor e gosto do humor que você tem. Acho até legal quando você faz. Mas, assim, a rifa que o Marlon faz é totalmente legal e é possível fazer uma rifa legal. É possível. Infelizmente, a rifa das pessoas que acusam ele, que acusam a mim, são pessoas que fazem rifas ilegais. Para mim, está indiferente. A dessas pessoas eu não compro. Eu não vou confiar de comprar uma rifa de um sujeito que ele rifa de 1 milhão de números que cai a vizinha da casa do lado. Mas a do Marlon eu compro, porque é uma rifa auditada, é uma rifa séria. E que entregue, que eu já fui junto entregar. Às vezes eu ia no final de semana com ele entregar. Então é uma coisa que funciona, que é uma coisa de verdade. Então, assim, ele até nem permite que pessoas que trabalhem com ele comprem a rifa. No período que eu trabalhava lá com ele, eu não podia comprar a rifa dele, não permite isso. Justamente para evitar qualquer tipo de desconfiança. O outro vendeu para a vizinha da casa do lado. E, ó, entendeu? Então, assim, aí é uma figura dessa que, obviamente, não roda por aplicativo, que obviamente não vai para a rua trabalhar e que monta corrida para vender a ideia de que está fazendo uma fortuna. Não estou dizendo que as pessoas não façam bons valores. Fazem, trabalhando 20, 30 horas. Aí você trabalha 30 horas num dia, 20 horas, no outro dia você não está trabalhando. Então, o que você faz? Dividido por 2, dá a média do indivíduo normal. É isso. Entendeu? Então, assim, o sujeito faz isso e provoca todo mundo e enche a categoria de uma opção de gente achando que é ganho fácil, como ele vende a ideia. Quando, na verdade, ele está ganhando dinheiro fácil e iludindo a categoria. Empurrando carro elétrico, empurrando tapete, empurrando carro velho, empurrando loja que vende carro ruim, fazendo isso. E agora também, eu vou te falar uma coisa muito séria. Eu não tenho nada contra ele fazer isso, porque ele também está falando para adulto. Agora, eu tenho contra quando ele perde o tempo dele, enche a boca para dizer eu tenho uma audiência de 300 mil pessoas e o cara quer debater com outro candidato. Ele até fala com o meu candidato, que o projeto é dele, né? O Mago é um projeto do governo do chefe. Então, assim, eu dou nome aos bois, eu não tenho medo de nenhum deles. Quando ele fala isso, ele quer a minha audiência. Quer dizer, o cara é vaidoso, acho que eu quero a audiência dele. Ele não entendeu. Se ele passar os próximos 10 anos fazendo o dobro do que eu fiz, ele não fica com a minha história. Eu tenho 10 anos de história de luta pela categoria. Ele está desde 2020 para cá iludindo a categoria. Aí pegou um bucha para botar de frente, que claramente não tem conhecimento nenhum. Você conhece, suspeito, né? Entendeu? Aí pega um bucha que não tem conhecimento nenhum. Pois é, pega um bucha. Botou um bucha que claramente, só que não investigou o bucha. O bucha tinha uns probleminha de justiça muito sério. Mas ele não investigou, ele não procurou saber. Pegou aqui, vai lá. Porque também ele não quer que o Mago ganhe. Digamos até que o Mago se preparasse para isso. Vou me preparar, vou me dedicar, vou trabalhar pela categoria, porque se preparar, não tem um livro para estudar. Eu não rodo, mas onde é que eu aprendi o que eu sei? Onde é que eu me esforcei? Qual foi a faculdade que eu fiz, se não foi a rua? Sim. Entendeu?
Aí ele tenta me equilibrar, me equiparar com um sujeito que só pode rodar numa plataforma, que corrompendo a lei 13.640 aceitou um cara que tem ficha criminal para rodar, porque a plataforma não poderia ter aceitado. Entendeu? Ele me compara com esse cara que só roda numa plataforma comigo que posso rodar na que eu quiser, que eu não tenho problema nenhum. Uhum. Sabe? Então, assim, claramente esse cara ele faz parte de um projeto que não é para eleger um representante da categoria. Ele faz parte de um projeto que é para tirar voto de uma pessoa que tem condição de ajudar a categoria. A live caiu. Mas vamos lá, pode continuar. O que eu estava dizendo é o seguinte, que numa maneira mágica, há alguns meses atrás, mais precisamente em maio do ano passado, então a memória é muito boa, eu lembro do que eu estava fazendo em 2014, eu não sei se meu concorrente lembra o que ele estava fazendo em 2014. Eu lembro que eu estava começando a rodar pelo aplicativo, convidado para ser rodado pelo aplicativo. Eu sei o que ele estava fazendo em 2014, eu queria que ele contasse com detalhe o que ele estava fazendo em 2014. Mais precisamente em setembro de 2014, no bairro da Penha, o que ele estava fazendo. Isso ele não pode contar. Entendeu? Mas eu posso contar o que eu estava fazendo. O Uber do chefe começou lá com o Fernando Floripa. Vamos fazer porque na época eles ainda eram amigos. Vamos fazer um protesto. O protesto, você fica em casa, mas você não roda por melhores tarifas. E foram tomar champanhe com a Uber, sabe? Inclusive com o teu amigo Ian, que foi junto tomar champanhe com a Uber. Meu amigo foi ótimo. Lá, que mostrou dentro de uma van, uma malinha, brincou numa van, na van que eles ficaram no hotel bebendo na noite anterior, fizeram o vídeo no dia seguinte, o Ian pegou a malinha e mostrou assim, estou ganhando, vocês estão achando que eu estou ganhando dinheiro, está aqui o dinheiro, rindo da cara do motorista, estavam achando que estava tudo maravilhoso. Estava tudo maravilhoso, o motorista se ferrando e eles maravilhosos. Depois foram para o Yacht Clube lá do Rio de Janeiro, pegar um barco para pedir corrida na Baía de Guanabara. Tá tudo maravilhoso. Vamos rir do motorista. KKKK, o trouxa pegou o carro e foi para a Baía de Guanabara. Entendeu? É esse tipo de gente que vem falar que eu não rodo, sabe? É esse tipo de gente que tem rabo preso, muito preso, tem muita coisa, muita sujeira, muito esqueleto dentro do armário, que vem falar de mim, sabe? Que se cerca de um bando de gente que também só quer se dar bem, sabe? E que o outro lá postou lá, o cara tá envolvido, disse que eu estava envolvido com assassinato, olha que psicopata, cara. Falou um negócio desse. Quando eu era tão vítima quanto uma pessoa que foi atropelada por um carro que bateu em mim. Sabe, não tem responsabilidade, são pessoas irresponsáveis. A responsabilidade que eles têm vai muito mais além do que muita coisa que está acontecendo. Só que esses caras, eu digo os que estão na ponta, são repetidores de comportamento. O que se diz chefe, que agora mudou o nome, mas que se diz chefe, que magicamente em maio, depois do desastre, que foi ele não poder botar a cara na rua no protesto que ele estava lá convocando, que não queria que ninguém fosse para a rua, todo mundo foi para a rua menos ele, aí ele lança o outro lá como candidato. Um tira o nome da Uber, um tira o nome da 99. E eu que estou desde 2015 com o nome associado à AMPA-RJ, Associação de Motoristas por Aplicativo, começa a tomar porrada dos dois. E eles pegam uma porrada de gente, botam em volta, vamos fazer rifa junto para dividir o lucro? Só que o critério é o seguinte, tu tem que dar porrada naquele cara, porque todos que estão dando porrada agora estavam puxando meu saco antes. Entendeu? Então, assim, agora vamos dar porrada naquele cara, porque, fala mais alto. Aqui, meu irmão, não vai conseguir nada. Aqui eu tenho apoio. Por onde eu ando, Vicente? Eu estou todos os dias, eu estou 2 semanas sem trabalhar, somente fazendo campanha. Por todos os lugares, todos que eu andei. Todos. Eu fui bem recebido, fui bem apoiado. As pessoas falaram que todo mundo, cara, todo mundo recebe bem. Mas, assim, o que eu preciso é só que as pessoas tenham um bom senso. Agora, esses caras que bloqueiam o motorista, que não falam com o motorista, que não dão atenção, o outro que não tem todos os podcasts de relevância da nossa categoria me convidaram para um debate. Todos. Eu aceitei todos, só se eu for debater sozinho. Aí o outro vai fazer um vídeo, ele quer debater porque ele quer minha audiência. Não, meu irmão, eu quero debater porque eu tenho profundidade no que eu estou falando. E se o outro também falar alguma coisa relevante... E se eu for eleito, eu não sou uma pessoa vaidosa. Que bom que você falou que essa tua ideia aí é melhor do que a minha. Se eu for eleito, eu vou usar a tua ideia. Quem sabe se você for eleito, você usa a minha. É isso. Entendeu? Não tem problema nenhum com isso. Mas não. Ele quer debater porque ele quer relevância. Não, eu quero debater porque eu tenho conteúdo para falar, porque eu não corro, porque eu não sou frouxo, porque eu tenho argumento. Entendeu? Agora, o outro se esconde. E outra coisa que eu acho que é o pior de tudo, sabe? Tenta as piores técnicas. Porra, tacaram fogo no boné do Bernardo, lá do Midnight, que é um garoto do bem, e fazendo um videozinho, e falando assim, tá com errado, agora vai ver, tá não sei o que. Isso, tá querendo intimidar quem me apoia? Não vai intimidar não, porque quem me apoia, se for intimidado, vai ter minha proteção. Que conversa é essa, rapaz? Tá achando que tá falando porque tá achando que vai fazer linguagem de bandido, de falar que tá com errado, que tá não sei o que, vai me intimidar? A mim? Mas não vai mesmo. Uma coisa muito importante que essa galerinha sabe, com essa cara de bala Juquinha, é só a cara, de bobo eu não tenho nada, entendeu? Então, assim, porra, o cara tem que entender
do que a gente quer é uma categoria. E mexer com uma categoria e brincar com uma categoria é uma coisa muito séria. E essa gente está mexendo e brincando com uma categoria, sabe? Eles têm que botar a viola no saco e entender. Isso do carro. Eu preciso. Bom, Denis, pode continuar aí. Vou pegar aqui, galera tem que levar a patroa para tem que entender, botar a viola no saco e entender que, primeiro, ferrar com a vida da categoria é ruim. É ruim para os negócios dele mesmo. Vai vender menos tapete se tiver menos motorista. Se o motorista não tiver dinheiro, é mais difícil de vender carro usado. Se o motorista não tiver dinheiro, então, assim, é bom manter a categoria saudável, sabe? Então, se quer continuar vendendo rifa, se quer continuar vendendo carro, tapete, carro elétrico, raio que o parta, porra, não atrapalha a categoria, deixa a categoria ganhar dinheiro, deixa a categoria ter direito. Só um minutinho, Denis, tchau. Fica à vontade. Tô perdido aqui que meu carro tá aí. Esqueci Relaxa. meu carro. Basicamente é isso. Então, eu não vejo a agenda cheia. Que porra de agenda cheia é essa que não quer falar com um cara da tua relevância, que não quer ir no resenha, que não quer ir no Midnight, que não quer ir em lugar nenhum? É porque se sentar de frente comigo, acho que congelou aí. Se sentar de frente comigo com um debate, não vai ter o careca do lado para falar, não vai ter o outro do lado para falar, não vai ter o outro para escrever o texto que ele fala, não vai ter outro para escrever o que ele tem que ler para falar num vídeo. Aí vai ficar perdido. Então, se tu vai ficar perdido, eu não estou querendo com isso dizer que ele não pode um dia ter condição, mas no momento não tem. Não tem. Então, faz parte claramente de um projeto da Uber e da 99 para tirar voto de quem tem condição. Porque você fala, nossa, assim, cara, eu vou te falar, Vicente, eu sou um cara que, se você falar pra mim assim, ó, porra, Denis, tem um cara aqui na categoria, na cidade do Rio de Janeiro, que é melhor do que você, esse cara que faz um trabalho maravilhoso, esse cara tá na luta há muito tempo, esse cara não sei o quê. Meu irmão, apoia esse cara aí que ele, porra, ele tem condições melhores do que você. Cara, eu apoiaria numa boa, entendeu? Só que eu deixaria de ser candidato e apoiaria. Mas não dá para você perceber claramente que existe um projeto para prejudicar a categoria, tirando o voto de quem tem condição de ajudar a categoria, sabe? E depois, se tirar os votos, o que vai acontecer é que esse sujeito cumpriu a meta dele, se ele tem algum ganho com isso, vai ganhar o que ele quer ganhar, sabe? Eu vou voltar rodar para o meu trabalho, para fazer o que eu faço, você vai voltar para a tua live, o colega que está vendo a gente vai voltar a rodar, e a vida deles fica de boa, cara. Vão ter a cara de pau de fazer que nem outro fez. Tinha um carro velho que era nos pedaços, começou a fazer rifa, comprou um carro novo, falou, graças a Deus, o meu trabalho, eu comprei um carro novo. Não, filho, você comprou graças a Deus o seu trabalho, você vendeu, foi ilusão para os outros. E aí você comprou um carro novo, mas tá tudo bem, continue vendendo ilusão. Só não atrapalha o trabalho de quem pode ajudar a categoria, sabe? Não dá. Não tem como. Ficaram questionando, como é que você viaja para Brasília, de onde você tira dinheiro? Porra, os caras para Brasília trouxeram um kit GNV usado. Sabe? Eu já fui para Brasília, já perdi as contas, já fui de tudo quanto foi maneira que você imaginar, de ônibus, de carro, de avião, só não fui a pé porque é muito longe. Sabe? Já fui com o governo pagando, porque quando o governo paga para eu ir lá, porque o governo enxerga em mim, me vê como um especialista do assunto. E aí, quando eles chamam um especialista para falar numa audiência pública, eles pagam a passagem. Entendeu? Mas já fui pagando do bolso, já fui com a ajuda do menino lá de Curitiba, que já me ajudou aí. Uma vez eu não tinha dinheiro, não tinha mais cartão, ele me ajudou normal. Já fui de carro, dividindo gasolina com todo mundo. Aí os caras vêm querer diminuir o trabalho de quem trabalha sério, sabe? Que para fazer uma viagem vão lá lamber saco de político, você não vai ver quase foto minha na vida com político. Se você vê uma foto minha com político, é porque o político pediu para tirar foto comigo. Porque eu não gosto de endeusamento com político. Vai para que eu vou ficar endeusando político, cara? Tem respeito. Não tem quem endeusar. Se você ver, você pode ter certeza. O político falou, tira uma foto com ele aqui. Pode tirar uma foto comigo? Posso, eu não sou mal educado. Aí os caras foram lá para abraçar político, tirar foto com político, estamos juntos. Porra, sem profundidade no assunto. Eu tô ouvindo, o Mago vem aí há 7 meses. Cadê o Mago? Cadê a proposta de verdade? Eu tô vendo ele repetir. O que eu faço num dia, ele faz no outro. Se eu faço agenda no lugar de um dia, ele faz no outro a mesma agenda que eu fiz. Se eu falo uma coisa num dia, ele fala no outro. Ué, se ele for eleito, eu vou parar de falar. Ele vai fazer o quê? O cara que não quer conversar contigo, o cara que não quer conversar com o motorista, o cara que não bota a cara, esse cara que quer representar alguém, o cara que falou, não, eu não tenho nada a ver com tacarem fogo no boné do Bernardo, mas ele tá mandando pra lá e pra cá na frente do sujeito e não falou nada. Se ele num ambiente de amigos ali, entre amigos, ele não consegue falar pra um cara, pô, não faz isso não, cara. Esse cara é meu amigo, não tem nada a ver tu fazer isso. Se ele não consegue falar isso pra essa pessoa, esse cara quer ser líder de quê, cara? Esse cara quer comandar o quê? Esse cara quer propor que tipo de lei que esse cara quer fazer? Se ele não consegue falar com o próprio amigo dele que está cometendo... O amigo já pediu desculpa, o amigo já falou que foi mal, sabe? E ele não consegue chegar para ele e falar, pô, irmão, não faz isso não, cara, que é tudo motorista, você não pode fazer isso, sabe? O cara não fala nada, fica quieto, porque ele não pode perder a amizade do cara que bebeu um pouquinho e está fazendo uma brincadeira sem graça. Pô, é falta
de liderança mesmo. É falta de atitude. Quer ser político sem atitude? Aí não dá, né? Então, mais uma vez reiterando, né? Essa aqui é a segunda live. A primeira live a gente falou praticamente aí uns 50 minutos de propostas, de comparação em relação aqui sobre regulamentação, né? Pontos de apoio, valores, né? A live caiu no finalzinho, eu falei um pouquinho, agora nessa live agora o Denis falou, né? Então as duas lives vão ficar salvas. Denis, também, eu não sei se dá para botar para compartilhar depois, mas qualquer coisa eu baixo e te mando também. Qualquer dúvida, qualquer comentário, só deixar aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado, Denis, por você tirar esse tempinho aí para a gente conversar. Eu sei como é que é corrido, principalmente agora, nessa época, né? E qualquer dúvida que tiver com o Denis em relação à regulamentação comigo também, aplicativo, é só mandar. Beleza, Denis? Obrigado, tá? Agora, uma coisa que eu espero que você reflita, Vicente, que você é uma referência muito forte para a categoria, apesar do Ian de maneira maldosa, inclusive eu disse isso para ele na live do canal do Fofolete no YouTube. Ele entrou lá, botou um comentário se referindo a mim, se referindo a você. Eu expliquei, ele falei, Ian, não tem nada contra você não. Mas, cara, tu foi covarde. A ferramenta de trabalho sua é a rede social. A ferramenta de trabalho do Vicente é a rede social. Você tem que ir na rede social e falar para o Vicente, responder o Vicente ou não responder. Se você acha que você é tão grande a ponto de ignorar as pessoas, você ignora, tá tudo certo. Agora, você, para não ir para o confronto, tirar a ferramenta de defesa do outro, é covardia sua. E isso mostra que você não está preparado para ser candidato nesse momento. Pode ser que no futuro esteja, como o próprio Mago. Nesse momento, eu acho que não tem preparo nenhum. Pode me surpreender daqui a um ano, o cara está super preparado e eu estou aqui, você vai fazer o 23h59 e meia-noite eu falando, pô, vota aí no Mago. Pode ser, cara, não sei. Entendeu? Você vai fazer e eu não vou ter problema com isso, mas no momento não está. Eu falei isso com o Vicente e eu me posicionei. E eu acho que você, cara, precisa se posicionar, o seu público precisa que você se posicione. Eu queria que você fizesse essa reflexão. Porque essa influência ajuda muito, você está entendendo? É lógico que eu não estou aqui querendo te pressionar nada, mas eu me sinto muito bem em me posicionar e estou me posicionando e fazendo um vídeo para todas as pessoas que eu realmente entendo que tem condição de ajudar. O meu slogan é motorista de aplicativo, voto em motorista de aplicativo. Tem uma cidade do Brasil que eu estou apoiando uma candidata que ela não é motorista de aplicativo, e nessa mesma cidade tem um motorista de aplicativo, que é um cara gente boa pra caramba, mas não tá preparado. E essa candidata é uma candidata de mandato que tem um puta de um preparo que já ajuda a motorista de aplicativo há 4 anos. Então, ali, entre o não preparado e o preparado, aí nesse caso especial, eu tô me referindo a ela. Mas não quer dizer que o colega daqui a um tempo não vai estar. A gente precisa se posicionar. Isso é uma maneira da gente se unir. E é necessária essa coragem, é necessária essa postura. E aí a bola é contigo, fica à vontade aí. Só tenho que agradecer o espaço. Com certeza, pode deixar que, diante de tudo, você sabe, a gente já conversou, inclusive, e com certeza a gente vai voltar a conversar e vai voltar realmente a falar sobre isso. Posso aproveitar o espaço para fazer uma convocação? Claro, com certeza, pô. Dia 25, eu estou com um local que eu estou com uma distribuição de material no Meier, na rua aqui da Band. Dia 25 ao meio-dia, eu vou colocar na minha rede social. A gente vai se concentrar ali e vai em direção à Praia de São Bento. Vai um grupo de aproximadamente uns 50, 60 motoristas, vai para a Praia de São Bento, a gente vai fazer lá na Praia de São Bento um adesivaço e tudo mais e tal. E nesse dia vão ter vários grupos que me apoiam, vão estar reunidos lá também, cada um. Deixaram para fazer as suas comemorações de grupo, né, suas confraternizações no mesmo dia, para me receber lá. Então, a galera que quiser acompanhar no dia 25, ao meio-dia, na rua aqui da BAN 1243, a gente sai ao meio-dia e vai para a Praia de São Bento e vai lá se confraternizar com nossos colegas. Tá bom? Acho que é uma maneira de trazer aí, reforçar essa corrente e ser visto pela essa cidade, porque a gente não é visto, a gente só é utilizado. Uma prova disso, o menino lá, quando atropelou o ator da Globo, todo mundo falou dele. Depois o cara sumiu, coitado, já está no ostracismo aí. Só foi visto pelo erro que cometeu, não pelas qualidades que tem, né? Beleza. Show de bola, Denis. Vai ficar gravado aqui e a gente vai falando. Obrigado mais uma vez. Tá certo. Abraço. Valeu, abraço. Tchau, tchau.